Vamos lá, galera. Então, vamos para a terceira questão agora, tá? Então, terceira questão aí. A terceira questão diz assim, ó. A figura acima mostra três meios transparentes de índice de refração N1, N2 e N3. E no percurso de um raio luminoso, observando a figura, é possível concluir que, observe, você tem três meios aqui, ó. Questão 3. Você tem três meios. Você tem um meio N1, tem um meio 2 e tem um meio aqui 3. Você tem que respeitar o que acontece. Você olha a cor de 2, ele consegue passar do meio 3 para o meio 2. O raio 2 aqui, ó, ele faz isso aqui, ó. Aí ele vai até o meio, passa pelo meio 2, vai fazer a relação entre o filme. Ele só reflete o aí ele reflete e do jeito que ele sai. Tem um errinho. Tem um errinho. Vai assim, ó. Ele vai e vai. Aqui a gente está assim, tá? Beleza? Eu vou reiniciar a câmera aqui, porque tá travando aqui, viu, gente? Só um minutinho que eu reinicio a câmera rapidinho. Agora eu acho que está ok. Então, observe, ó. O que eu sei? Eu sei que o raio de luz, ele conseguiu passar do meio 2 para o meio 3. Então, a emissão dele é menor que o meio 2. Por que isso acontece? Porque ele conseguiu passar. Se ele não conseguisse passar, aí o índice de refração dele é maior. Acontece aqui, ó. Então, o N2 você não consegue passar por 1. Então, o N2, o raio que está no N2 não consegue passar por meio 1. Por que não consegue? Porque o N2 é maior que o N1. Ou seja, o índice de refração da resistência, a resistência do meio 2 é maior que a resistência do meio 1. Então, eu posso dizer claramente que o N1 é menor que o N2. Certo? Já o N3, ele passou para o 2. Então, o N3 também é menor que o N1. Certo? Então, aí eu posso dizer que o N2 é maior que o N3. Só que ele pede para relacionar os três. Quer ver? Isso, ele pede para relacionar os três. Então, vai ficar, ó, N1 é menor que o N2, que o N3, porque o N2 é maior que o N3, que é menor que o N2. Acabou. Então, mais uma vez. Por que o N3 é menor que o N2? Porque ele conseguiu passar. Por que o N2 é maior que o N1? Porque ele não conseguiu passar. Se ele não consegue passar, indica que o índice de refração dele é maior. Certo? Então, o menor de todos é o 1. E o que está no meio é o 3. O que está no meio é o 3. Certo? E o maior de todos é o 2. Então, aí, onde é que eu tenho essa alternativa aí? N1 menor que N3, que é menor que N2. Letra D. Então, resposta, letra D. 3, letra D. Alguma dúvida na 3? Galera? Alguma dúvida eu posso passar, gente? Vamos para a 4. Quarta questão. A quarta questão, sim, e ainda tem outro detalhe aqui, ó.
Aqui ó, tem outro detalhe. A reta normal. E o raio de luz, quando ele passou do meio 3 para o meio 2, ele se aproximou da reta normal. Se ele se aproximou da reta normal, significa que ele está indo do meio menor para o meio maior. Então, você pode até botar aí em observações. Quando o raio de luz passa do meio 3 para o meio 2, coloca aí na observação. Anotações. Na questão 3, você vai botar, quando o raio de luz passa do meio 3 para o meio 2, se aproxima da normal. Vírgula, logo, o raio de luz sai do meio de menor refringência para maior refringência. Então, o que é importante é prismas usados em binóculos e também de fibra óticas. Na tabela a seguir, são fornecidos os valores dos captação absolutos de alguns meios óticos. Então, você 1,47. Você tem acrílico, 1,49. Vidro, 1,55. Zircônio, 1,92. O que tem o maior índice de refração. Ou seja, o que mais retarda a passagem da luz é o diamante. A velocidade da luz é menor possível no diamante. Então, pensando nisso, são as questões. Ele dá uma de informações. Item 1. Se a luz proveniente do ar incidir em cada um dos meios com o mesmo ângulo de incidência, o ângulo de refração será maior na glicerina. Então, o ângulo de refração será maior na glicerina, sim, porque ela tem um menor índice de reação. Então, ó, se você botar aqui os meios na sequência, o item 1 é verdade. Está 24. Professor? Tá travando, professor. Sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar com a segunda conta, tá? Eu vou entrar com a segunda conta, mas vai ficar só o áudio, viu?
Não tá dando para escutar, senhor. Ainda tá mudo. Não dá para escutar o que você tá falando ainda. Agora estou ouvindo? E aí, agora estou ouvindo? Sim, mas ainda tá. O áudio tá baixo no fone. Mas dá para escutar. Ah, beleza. Então vamos lá. Então aí, ó, na questão 1, ele diz assim, ó. Se a luz proveniente do ar incidir em cada um dos meios com o mesmo ângulo de incidência, o ângulo de refração será maior na glicerina. Verdade. Aqui tem o menor índice de... que tem o menor índice de refração tem o maior ângulo, certo? Então é isso que ele está dizendo, ó. O ângulo de refração será maior na glicerina. Por exemplo, se eu botar o diamante, aqui, ó, botar ar, o diamante é o maior de todos. Se eu botar aqui o diamante, ó, botei aqui o diamante, o que é que vai acontecer? Com o mesmo ângulo, ó, do mesmo jeitinho, ó. Se eu botar, ó, vou até colocar aqui embaixo, se eu botar do mesmo jeitinho aqui, ó, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar bem pertinho da reta normal, ó. Então ele fica bem pertinho da reta normal. Ou seja, quanto maior o índice de refração, certo? Menor é o ângulo de refração. Então, é inversamente proporcional. Quanto maior o índice de refração do meio, menor é o ângulo de refração. Então, veja aqui, ó. Veja o ângulo aqui para o diamante e veja aqui o ângulo para a glicerina. Certo? Ou seja, quanto maior o índice de refração do meio, certo? Menor é o ângulo de refração. Então, totalmente verdadeiro o item 1. Entenderam aí o item 1, todo mundo? Posso passar? Sim. 2. O 2 diz assim, ó. O 2 diz assim. A velocidade com que a luz se propaga no diamante é maior do que a velocidade com que a luz se propaga no acrílico. Falso. O diamante, se vocês olharem aí na tabelinha, é o maior de todos. Quanto maior o índice de refração, menor a velocidade. Então, a velocidade é menor no diamante e em todos os meios aí ela é maior na glicerina. Ou seja, quanto maior o índice de refração, menor a velocidade. Portanto, está falso. Então, o 2 é falso porque ele diz que a velocidade maior é no diamante. Falso. A velocidade é menor. Então, no 2 ele diz, ó, a velocidade com que a luz se propaga no diamante é maior do que a velocidade com que ele se propaga no acrílico. Falso. O contrário, o diamante tem a maior resistência, portanto, tem a menor velocidade. Entenderam? Todo mundo entendeu? Sim. Se quiser, pode anotar lá embaixo, viu? Nas anotações. Você bota lá, ó. Lá embaixo você bota item 2. Item 2. Aí bota a questão que deixa a verdade. Você coloca, quanto maior o índice de refração, menor é a velocidade. Então, no 2, a justificativa você bota, quanto maior o índice de refração, menor será a velocidade. No caso aí, ele está dizendo que maior é. Não são proporcionais, é inversamente proporcionais. Agora, o 3. 3. O 3 diz assim, ó. 3.
o valor do ângulo limite quando a luz se propaga do acrílico para o ar, ou seja, o acrílico é maior que o ar. Então, se ele está se propagando do acrílico para o ar, ele pode sofrer reflexão total. Aí ele diz, do acrílico para o ar é maior do que quando a luz se propaga do zircônio para o ar. Verdade, ó. Veja, o acrílico é menor que o zircônio. Então, vou só mostrar aqui a figura para vocês verem melhor. Vou traduzir o que ele disse nessa alternativa aí. Ó. Traduzir o que ele disse aí no item 3. No item 3, ele disse assim, ó. Você tem dois meios, ó. Você tem aqui acrílico e ar. Acrílico. E você tem o ar. E aqui você tem ar e zircônio. Então ele diz, ó, o valor do ângulo limite quando a luz se propaga do acrílico para o ar é maior do que quando a luz se propaga do zircônio para o ar. Então, ó, quem é o ângulo limite? Eita, caramba. Esqueci o fio aqui, ó. O seno do ângulo limite, é igual ao N menor sobre o N maior. Então, o seno do ângulo limite é igual ao N menor dividido pelo N maior. Então, por exemplo, primeiro para o acrílico. Então, em cima é A, embaixo é acrílico. Então, vai ficar seno de L é igual a 1 dividido por o índice de refração do acrílico. Olha lá embaixo. Ó. É 1,49. 1,49. Aproximadamente 5, né? 1,49. Aí eu vou fazer a mesma coisa para o zircônio. Seno de L é igual a 1 dividido pelo zircônio, que é 1,92. 1,92. Ou seja, 1 dividido... Aqui é quase 2. Aqui é 1,5 quase. Então, 1 dividido por 2 vai dar um valor menor do que 1 dividido por 1,45. Se vocês quiserem, pode fazer em casa. Então, realmente é verdade. É isso que ele diz aí, ó. Ele diz, ó, o valor do ângulo limite, quando a luz se propaga do acrílico para o ar, é maior do que quando a luz se propaga do zircônio para o ar. Verdade. Então, o 3 é verdade. Se você dividir o índice de refração do ar por cada um individualmente, você vai ver que para o acrílico dá maior. Então, é verdade. 4. O 4 diz assim, ó. O 4 diz... o índice de refração de um meio óptico é uma característica do meio e não depende do tipo de radiação que nele incide. Falso, depende sim. Depende da radiação. Se eu botar uma cor vermelha, eu tenho um ângulo. Se eu botar uma cor amarela, já muda o ângulo. Ou seja, para cada cor você tem um ângulo diferente. Então, o que tem o menor, o que tem o maior ângulo de refração é a luz vermelha. E o que tem o menor ângulo de refração é a luz violeta. Beleza? Se eu colocasse aqui, ó, digamos que aí deu falso, né? Deu 4, deu falso. Deixa eu colocar um exemplo para vocês verem. Deixa eu colocar um exemplo aqui. Então, a resposta é 1 e 3. Deixa eu colocar um exemplo aqui, ó. Ó, digamos que eu tenho um prisma. Eu tenho aqui um prisma, ó. Aí aqui eu jogo a luz branca. Eu jogo uma luz branca. Então aqui é uma luz branca. Quando ela passar, ela vai se dividir em 7 cores. Então ela vai fazer isso aqui, ó. Vai uma para cá, que é a vermelha. Vai uma para cá, que é a alaranjada. Vai uma para cá,
que é a amarela, ou seja, até chegar na violeta. Se vocês observarem, esse, ó, eu vou botar aqui a reta normal, ó. Aqui está a reta normal, ó. A última cor é a violeta, ó. Ela vai se aproximar mais da normal ainda, ó. Ou seja, a luz que mais se aproxima da normal é a violeta. Então, ela tem um menor ângulo de refração. Aqui tem um menor ângulo de refração, é a violeta. E aqui tem um maior, aqui tem um maior ângulo de refração, é a vermelha. Olha o ângulo da vermelha aqui, ó. O ângulo da vermelha é esse aqui, ó. Ou seja, a luz vermelha tem o maior ângulo de refração. E aqui tem o menor ângulo de refração, é a violeta. E por que isso ocorreu? Porque cada uma tem um índice de refração diferente. E olha o que está dizendo aqui, ó. 3. O índice de refração de um meio óptico é uma característica do meio, certo? E não depende do tipo de radiação que nele incide. Depende sim. Aonde diz aí não depende, circula a palavra não depende, a frase não depende, puxa uma setinha e coloca depende, porque o índice de refração é diferente para cada radiação. Então, circula isso aí. Depende, vírgula, porque o índice de refração é diferente para cada radiação. Colocar aí? Gente? E aí, pessoal? Colocaram? Alguém pode falar no áudio aí, por gentileza? Sim. Beleza. Então, a resposta aí foi 1 e 3. Letra... Então, a resposta da 4, 1 e 3, letra B. 1 e 3, letra B. Deixa eu só apagar esse lado aqui, viu, pessoal? Vamos para a quinta questão agora. Quinta questão, gente. A quinta questão diz assim, ó. A quinta questão diz assim. Um dos fatores que contribuíram para a aceitação do modelo atômico composto por Neil Bohr em 1913 foi a explicação dos espectros da luz emitida por um átomo. Ou seja, o espectro é aquele que vai mostrar as cores diferentes. Vai mostrar o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. E isso é visto no prisma, né? Aí ele continua. Explicação do espectro da luz emitida por átomos de gases aquecidos, que podem ser observados por meio de um aparelho chamado espectroscópio, cujo esquema está representado na figura. Nesse equipamento, a luz emitida por gás atravessa uma fenda em um anteparo opaco, forma um estreito feixe que incide em um elemento óptico, no qual sofre dispersão. Então, onde é que a luz sofre a dispersão? No prisma. Então, a luz sofre a dispersão no meio chamado prisma. E aí ele continua. Vocês podem até circular aí, onde a luz sofre uma dispersão. Certo? Continuando. Essa luz dispersada incide em um detector, onde é realizado o registro do espectro. Aí lá embaixo. O elemento óptico desses espectroscópio pode ser, o que é que ele pode ser? Eu acabei de falar. É o quê? Letra A, um espelho convexo, nada a ver. Letra B, um prisma, totalmente verdadeiro. A resposta é letra B. Então, provavelmente ali tem um prisma, porque a dispersão ela ocorre em prismas. Então, a resposta, letra B. Olha aí se tem alguma dúvida. Galera? Não. Tem uma dúvida? Se você quiser aí em anotações, você pode colocar. Aí anotações embaixo você coloca.
A dispersão da luz foi verificada através de um prisma por Isaac Newton. A dispersão da luz foi verificada em um prisma por Isaac Newton. Ponto final. 6. Ah, 6 não. Finalizamos aqui, galera. Finalizamos aqui. Vamos para a próxima agora. Marca aí para casa. Desenvolvendo habilidades e complementares. Faça essas tarefas, viu? Elas são importantíssimas. Qualquer dúvida, falem comigo que eu tiro a dúvida de vocês, tá? Vamos agora para lentes. Eu comecei a classificação das lentes, alguém lembra? Na aula passada? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, eu tenho um vídeo aqui. Não, ficou só no exercício, não foi? Ah, dióptro plano. Deixa eu ver, dióptro plano. Eu fui só até dióptro plano. Vamos para lentes. Deixa eu explicar lentes aqui para vocês. Só um minutinho enquanto eu pego o arquivo aqui rapidinho, galera. Eita, falta menos de 10 minutos. Acho que dá tempo pelo menos para dar uma olhada. Só um minutinho, galera, enquanto eu acho o arquivo aqui. Eita, caramba, peguei foi outro aqui. Só um minutinho, viu, gente? É rapidinho. Peguei foi respostas. Está aqui, pessoal. Pronto. Vamos lá. Lentes esféricas, lentes esféricas. Pronto, cheguei. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ó, se eu desenhasse aqui, eu ia perder um tempão, né? Como eu ia perder um tempão, como eu vou compartilhar com vocês aí agora, né? Eita, caramba, agora eu nem lembro como é que faz para deixar de ser anfitrião. Ó, vocês estão enxergando aí, eu vou compartilhar a tela aqui, viu, gente? O anfitrião desativou o compartilhamento de tela. Participante. Ok, deixa eu ver se eu... Será que se eu encerrar aqui, encerra a gravação? Deixa eu dar uma olhada aqui. Encerrar a reunião? Não, sair da reunião. Atribuir um novo anfitrião. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, viu, gente? Rapidinho aqui. Pronto, pessoal. Pronto. Vocês já estão enxergando aí em casa? Ó, você vai... Pronto, vamos lá. Ó, nas lentes esféricas aqui, ó, lentes esféricas. As lentes, elas têm esse formato aqui, ó. Qual a função de uma lente? Provocar o fenômeno da refração da luz, que é o que a gente está estudando. Então, por exemplo, uma lente de um óculos. Quando você olha através da lente, a luz passa pela lente e chega até o teu olho. Dependendo do defeito que você tem no olho, ele vai corrigir esse defeito. Por exemplo, se a pessoa tiver um problema chamado miopia, a lente é uma lente divergente que ela usa. Se a pessoa tiver um problema visual chamado hipermetropia, ela vai usar uma lente convergente. E se ela tiver um problema chamado astigmatismo, ela vai usar uma lente cilíndrica. Então, vamos ver como funciona. Primeiro, as lentes elas podem ser classificadas de dois tipos. Ou elas são finas, que é essas de cima aqui, ó, no seu lado direito, ou elas são grossas, que são essas de baixo. Como a gente sabe diferenciar? É simples. Se você olhar as lentes de cima, a borda dela, ou seja,
a parte de baixo e de cima é mais fininha que o meio. Se a parte de baixo é mais fina que o meio, a lente é chamada fina. Então, olha a segunda aqui, ó. A segunda também do mesmo jeito, ó. A parte de cima e a parte de baixo, ou seja, as extremidades da lente são mais finas que o meio. Então, como as extremidades são mais finas que o meio, ela é classificada como fina. E do mesmo jeito, essa última aqui, ó. A parte de cima, ou seja, as bordas da lente, é mais fina que o meio. Quando isso acontece, a lente é chamada lente fina. Agora, o que é interessante é que a lente fina, ela sempre vai terminar com a palavra convexa. Ó, a lente fina, ela sempre vai terminar com a palavra convexa. Por exemplo, aqui eu tenho os dois lados convexos. Como é que fica o nome da lente? Biconvexa. Aqui eu tenho um lado plano e um lado convexo. Como é que fica o nome da lente? Plano convexa. Então, por que é plano convexa? Porque um lado é plano e o outro é convexo. Como ela termina sempre com a palavra convexa, então vai ser plano convexa. Agora aqui eu tenho um lado côncavo e eu tenho um lado convexo. Como ela termina com a palavra convexa, então vai ficar côncavo convexa. Agora a de baixo, as três de baixo. As três de baixo, se vocês observarem, elas são lentes grossas. Por quê, professor? Porque a borda é mais larga que o meio dela. Quando a borda da lente, ou seja, a extremidade da lente, é mais larga que o meio, então quando a borda é mais larga que o meio, ela é chamada de lente grossa, também chamada de espessa. A lente fina, galera, também é chamada de delgada. Tanto faz chamar de fina ou delgada, tá? Então, vamos lá. Próximo aí, ó. Então, aqui embaixo nós temos três lentes grossas. Qual é a dica? A lente grossa, ela sempre vai terminar com a palavra côncava. Então, sempre no final do nome da lente, quando ela for grossa, vai ter o nome côncava. Então, aqui, ó, ela tem os dois lados côncavos. Então, como é o nome da lente? Bicôncava. Agora eu tenho um lado plano e um lado côncavo. Como é que fica o nome da lente? Plano côncava. Então, fica plano côncava porque ela termina, certo, galera? Ela termina com a palavra côncava. Então, vai ficar plano côncava. Agora, se você olhar a última aqui, ó, ela tem um lado côncavo e o outro lado convexo. Como, galera, ela é uma lente grossa e termina com a palavra côncava, então o nome da lente é convexo côncava. Olha aí se tem alguma dúvida. E aí, galera? Não? Nenhuma dúvida, pessoal? Posso passar? Pode passar todo mundo? Ó, toda lente, os elementos da lente, toda lente vai ter isso aqui, ó. Toda lente tem um centro 1, referente a esse lado, e toda lente tem um centro 2, referente a esse lado, com exceção da plana. Das lentes que tem um lado plano, você só vai ter um centro só, beleza? Mas como aqui é uma lente biconvexa, então você tem um lado C1, que é o centro da primeira, você tem um lado C2, que é o centro da segunda. Você vai ter aqui, ó, o raio 2, certo? Que é a distância da lente, ó, até o ponto C2. E você tem aqui o raio R1, que é em relação a essa lente aqui, ó, que é a lente C1. Beleza? Então aí, ó, então aqui estão os nomes de cada um. Ó, R1, raio da primeira face, R2, raio da segunda face, V1, vértice da superfície, V2, vértice da segunda superfície, tá? Então, vamos observar como fica isso aqui quando a gente coloca dentro da água, quando a gente coloca dentro do ar, né? As lentes, geralmente, elas estão mergulhadas no ar.
mas você pode mergulhar ela na água, você pode mergulhar elas em glicerina e por aí vai, tá, galera? Eita, galera, finalizou aqui a aula, tá? Então, até a próxima aula. Lembre que a gente ficou no início aí ficamos no início de lentes esféricas, tá? Tchau, tchau, pessoal. Podem sair. Tudo de bom para vocês, tá? Podem sair, galerinha. Tudo de bom para vocês.